Boa noite, pessoal. A gente hoje vai continuar os nossos estudos que a gente tem ministrado semanalmente acerca de avivamento, né, nas quintas-feiras, ora eu, ora o Oséias, o nosso evangelista. Hoje eu vou testar um novo formato, gravado e utilizando um material visual diferente, de infográfico, compartilhando a minha tela de Bíblia com vocês. Espero que seja bom, que contribua com você espiritualmente, também com a sua aprendizagem. E depois você que tem lá o meu contato de WhatsApp, você que é membro da igreja, vai poder me dar esse feedback para a gente ver como foi essa experiência para você e de alguma forma ir aprimorando aos poucos, tá bom? Pois bem, o texto bíblico que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje é aquele que se encontra em Êxodo 33, do 12 ao 16. É um momento no qual Moisés está se voltando para Deus para fazer uma oração. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei mesmo graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o seu povo. Deus respondeu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Esse então é o texto da palavra de Deus que a gente vai pensar um pouco nessa noite. E o tema de hoje é por que ou pelo que nós oramos durante um avivamento. Primeiro é interessante a gente pensar em alguns antecedentes do texto bíblico e os antecedentes do livro que a gente está estudando. Os antecedentes do texto bíblico, apesar de eu não ter colocado aí no nosso mapa mental, ele vai dizer o seguinte: depois de terem feito o bezerro de ouro e desobedecido a Deus, o povo teve um momento de arrependimento e se quebrantou diante de Deus. E Moisés então agora chega diante de Deus para buscar e pedir um algo mais, dizendo: Senhor, o Senhor já fez muitos milagres, o Senhor mandou as pragas sobre o Egito, o Senhor nos tirou do Egito, a gente atravessou o mar, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos sustentado, mas nós queremos, eu desejo, eu anseio algo mais. Então o contexto aqui é de Moisés pedindo a Deus algo extraordinário. Moisés sabe que Deus existe, Moisés sabe que Deus é poderoso, Moisés sabe de tudo que Deus faz. Mas Moisés quer dar um passo além, Moisés quer ir adiante. E em avivamentos, a gente vai ver isso hoje, a oração normalmente tem a ver com esse algo mais, né? Algo além do que eu já experimentei até agora, algo além do que eu tenho experimentado até esse momento. Nos capítulos anteriores do livro, o Lloyd Jones vinha dizendo um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes o avivamento vem numa igreja que está lá, ou para pessoas, né? Falando tanto de avivamento pessoal para indivíduos, como avivamento para igreja, para povos de alguma maneira, vem normalmente num cenário de inércia, onde o pessoal está estacionado há muito tempo no mesmo lugar e nada novo acontece, viciado em suas rotinas religiosas e práticas e protocolos. Normalmente é esse cenário. E esse povo está assim, eles estão lidando com manifestações grandiosas de poder o tempo todo. E Moisés então vai fazer esse clamor ao Senhor: olha, Deus, o seu poder a gente tem visto, mas agora a gente quer algo mais pessoal, a gente quer experimentar algo além de simplesmente o seu poder. O poder de Deus é muito, é absolutamente magnífico, mas
esses homens, ou esse homem no caso, Moisés que ora, ou eu e você, quando vamos orar por nosso avivamento, a gente vai orar por esse algo mais. O livro vai dizer que normalmente isso acontecia às vezes com uma pessoa que começava a orar no meio de uma igreja, às vezes em grupos muito pequenos, que essas pessoas estavam em profundo arrependimento diante de Deus por seus pecados, que foi o que aconteceu anteriormente na sequência do texto bíblico aí, que esse povo de Israel se arrependeu de ter feito o bezerro de ouro, e Deus vai mostrando aí o seu poder sobrenatural, né, sobre aquele povo, e é assim sobre a igreja. Em momentos de avivamento, nós podemos sim esperar manifestações miraculosas e diferentes da parte de Deus, ainda que não seja normativo, como foi no Pentecoste, por exemplo, mas sim nós podemos conviver com moveres diferenciados do poder de Deus no seio de uma igreja. E outra coisa que o livro fala e que é importante você ter na sua mente aí, é que nós estamos lidando com algo que tem uma limitação temporal e geográfica, ou seja, avivamento acaba, ele não dura para sempre, e você não precisa esperar que o mundo inteiro vai ser avivado de uma vez. Né? Você vai olhar no fluxo da história que Deus, em alguns momentos, em povos específicos, em igrejas específicas, em momentos muito pontuais da história, Deus foi lá e agiu. Né? Então são antecedentes importantes para você que talvez está acompanhando a gente hoje pela primeira vez. O texto, como eu disse, a gente já leu, Êxodo 33, 12 a 16, e agora eu queria responder a essa pergunta. Pelo que nós oramos em um avivamento? É o que intitula o estudo de hoje, o capítulo que a gente vai estudar essa semana. Primeiro, o autor vai falar que o que se ora, olhando para esse texto, é por intimidade, é por algo mais próximo de Deus. A oração de Moisés é para que eu te conheça. Como eu disse, Moisés e o povo já conheciam a Deus. Esse povo viu mais milagre em algumas semanas, em alguns meses, do que nós jamais veremos em toda a nossa vida. Esse povo tinha a presença poderosa, visível, constante de Deus, coluna de nuvem, coluna de fogo, a montanha enquanto Moisés está lá em cima, o abrir do Mar Vermelho, as 10 pragas, tem muita coisa acontecendo. Então não é um povo ateu dizendo assim, Deus não existe. É um povo que já conhecia. Moisés conhecia a Deus. Moisés teve com ele uma experiência na sarça ardente, por exemplo. Então, se ele já conhecia a Deus, por que ele está falando para que eu te conheça? O que Moisés desejava? A conversa de Moisés com Deus é baseada em algo que aconteceu um pouco antes no texto, quando Deus falou assim, cansei desse povo, vou mandar um anjo com vocês, porque eu vou cumprir a promessa que eu fiz, de que eles vão herdar essa terra prometida, mas eu não vou, vai um anjo. E aí Moisés está nesse momento falando assim, se a sua presença não for, não dá. A gente quer o Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor. É o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que nos conduziu até aqui. Portanto, a gente não quer um emissário do Senhor simplesmente. Nós queremos a sua presença. Nós queremos intimidade com o Senhor. Nós queremos nos achegar para perto do Senhor. Portanto, a conversa aqui de Moisés com Deus não é de alguém que fala, eu não conheço Deus. Não é de alguém que não tinha uma experiência ordinária de um dia a dia com Deus. Mas de alguém que está, como eu já falei desde o início, buscando um extra, um algo mais. Algo que vai além do que eu tenho experimentado até agora. É disso que Moisés estava falando. Então, fica muito claro que, ao olhar para esse texto, e aí o Lloyd Jones no livro vai citar exemplos históricos,
uma das grandes coisas que acontecem quando o avivamento já está acontecendo, a gente está falando de povo que estava na inércia, que se arrependeu dos seus pecados e que tinha uma prática religiosa, né, como a gente vem vendo nas últimas semanas, e que agora está experimentando um agir de Deus. E por que esse povo ora? Normalmente você poderia pensar, eles estariam orando por prosperidade financeira, eles estariam orando para os filhos todos passar no vestibular e entrar na faculdade, eles estariam orando pelo final da pandemia. Não, o foco da oração dos que estão experimentando o genuíno avivamento da parte de Deus é para que, de alguma forma, eles aumentem em intimidade com Deus. Eles querem algo mais. Eles estão dizendo, e você, se estiver experimentando, e eu oro a Deus para que eu e você experimentemos isso, um agir de Deus na nossa vida, nós vamos orar nesse sentido. Senhor, eu te conheço. Eu sou um homem que lê a Bíblia. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou alguém que foi criada na igreja. Eu sou um menino que já fui lá da UCP, da UPA da mocidade. Senhor, eu nasci em berço evangélico. Eu participei lá na escola dominical. Eu conheço todas as histórias da Bíblia. Mas, Senhor, eu quero te conhecer mais de perto. Na escola dominical a gente está estudando com os jovens um livro do Francis Schaeffer, no qual ele bate constantemente na ideia de que Deus é pessoal e que o relacionamento que nós temos com Deus não é de uma pessoa para uma força, não é de uma pessoa para um ente estranho, mas é de pessoa para pessoa. Deus é pessoa. Deus manifesta personalidade, pessoalidade. E com pessoas a gente se relaciona, a gente se aproxima, a gente conversa, a gente ama, a gente ri, a gente chora, a gente aumenta em intimidade, em relacionamento, em amizade, em amor. Não é o que aconteceu com Jó, lá em Jó 42, versículo 5? Passa por um monte de provação, tem a sua fé experimentada, e no fim Jó, que a gente lembra de Jó já no primeiro capítulo, orando assim: Deus, pode ser que os meus filhos cometeram algum pecado que eles não lembram e eles deixaram de confessar, e eu estou aqui confessando esses pecados. Nós estamos lembrando de um Jó que já no primeiro capítulo a esposa diz assim: abandona seu Deus e morre, amaldiçoa seu Deus, abandona e morre. E Jó diz assim: não, Deus já me deu tanta coisa boa e eu aceitei de bom grado, agora que a vida começou a ficar ruim eu vou abandonar Deus. Esse Jó chega no final do livro e diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando eu então toco no assunto da intimidade, a primeira questão prática que vem aqui para você que está me assistindo agora é para você pensar em relação a isso. Você conhece o Senhor? Ou você conhece de fato quem é o seu Deus? Você tem várias convicções teológicas de quem Deus é? Ou você de fato é íntima dele? É íntimo dele? Quando você ora, são mais algumas palavras mecânicas decoradas, uma reza, ou é um relacionamento de pessoa para pessoa? Pelo que se ora no avivamento? Para que se conheça Deus mais de perto. Faz aí uma listinha das suas orações e se pergunte, fala: Senhor, nas minhas orações, esse tem sido um tema? Te conhecer mais, te amar mais, ser mais íntimo do Senhor, ser alguém que está em comunhão crescente contigo. Se não está, pode ser que você pode até achar: nossa, eu estou experimentando um momento de avivamento na minha vida.
se a sua oração não busca Deus pelo que Ele é, pela simples, perdoe quando eu uso a expressão simples aqui, mas pelo simples fato de estar mais perto dele, pode ser que talvez você ache assim, eu estou experimentando um avivamento, mas talvez seja algo interesseiro. Pode ser assim, porque os dias estão difíceis, eu estou orando mais porque eu estou pedindo misericórdia aqui para o meu país, para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, e aí eu estou crescendo em oração. Mas crescer em intimidade, se tornar mais próximo, mais próxima, de sair de um patamar de sou alguém educado religiosamente para alguém que ama o Deus pessoal que se relaciona, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A outra coisa que vem agregado àquilo ali é que a gente ora por experiências. Não que a fé seja baseada ou embasada nas nossas experiências, no sentido de que eu preciso ver para crer. Eu preciso ter algumas experiências extraordinárias. Eu tenho que sair levitando por esse escritório aqui agora. É isso que tem que acontecer. Não, eu tenho que ver um cego ser curado e começar a enxergar na minha frente. Não é dessas coisas. Mas além de ter aquela busca de algo mais profundo no relacionamento com Deus, é algo que vai além e ora, Senhor, nos mostre diariamente, na vida, no dia a dia, que esse negócio é real, que a minha fé é real. Sabe, Senhor, me concede o privilégio de ver orações respondidas. Senhor, me concede o privilégio de ver os milagres acontecendo. Senhor, me dá uma noção além da teológica. Vamos falar algo que eu tenho falado para as pessoas esses dias. A gente disse uma vida inteira, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Nós temos uma consciência teológica da soberania de Deus. Agora está na hora da gente orar nesse sentido e dizer, Senhor, enche esse senso, me enche desse senso de soberania a ponto de que eu agora consiga viver em paz e ter uma experiência preciosa com o Senhor, de entender que aquilo que eu crio é real, de que não tem nada fugindo ao seu controle. Eu disse a vida inteira, o Espírito Santo é o Consolador. E, Senhor, o que eu queria experimentar agora é esse Espírito Santo me consolando de verdade. Ou seja, em tempos de avivamento espiritual, na sua vida, na sua igreja, onde quer que a gente esteja, uma das nossas orações vão ser assim, Senhor, eu tenho uma fé fundamentada. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho uma fé ortodoxa. Eu leio a Bíblia e a Bíblia para mim é verdade, é palavra de Deus. Mas eu queria hoje, agora, que eu estou experimentando um tempo de avivamento, que o Senhor me mostrasse, me permitisse, na prática, no dia a dia, de fé em fé, momento a momento, experimentar essas coisas aqui dentro do meu coração. Experimentar essas coisas aqui na minha vida, né? Quando a gente falou da intimidade dentro do coração, quando a gente fala da experiência aqui na minha vida, que eu não tenha simplesmente convicção da soberania, mas que eu experimente a sua soberania no meu dia a dia. Que eu não tenha apenas uma convicção teológica do consolo, mas que eu experimente o consolo no meu dia a dia. Que eu não tenha simplesmente aquela convicção teológica de que eu devo buscar em primeiro lugar o teu reino e a justiça e o Senhor vai cuidar de mim, mas que eu experimente isso, de buscar o Senhor e
perceber visivelmente esse cuidado. O avivamento é o extra de Deus. É pedir algo mais, é falar: Senhor, a minha fé está firme. Eu sei em quem tenho crido. Eu não arredo o pé de nada do que eu confessei a minha vida inteira. Mas, ó Deus, nesse momento eu peço que o Senhor me conceda o privilégio de ver acontecer. A oração da igreja em Atos 12. Lembra? Tiago já foi morto, Pedro está preso, e a igreja começa a orar: Senhor, solta Pedro daquela prisão. E o que acontece? Pedro é solto, e daqui a pouco está Pedro batendo na porta. O povo vai lá ver: Pedro voltou. Então, no período do avivamento, a gente diz: Senhor, até agora a gente tem seguido uma rotina legal, a gente tem servido ao Senhor de forma genuína, com alegria, mas a gente quer experimentar algo muito mais profundo aqui no nosso dia a dia. Nos permita te ver agindo no dia a dia. Permita, Deus, que enquanto a nossa igreja ora para que alguma pessoa seja curada, que a notícia chegue dizendo de maneira sobrenatural: aquela pessoa por quem nós estávamos orando foi curada. Nos permita, Deus, orar assim: Senhor, restaura o casamento daquele irmão e daquela irmã, de a gente receber a notícia de que o Senhor fez um milagre e aquele casamento foi restaurado. Nos conceda o privilégio de ver no dia a dia, de experimentar no dia a dia a realidade da nossa fé. Essa semana eu mandei para aqui, para a igreja, né, um áudiozinho perguntando como tá as coisas. E eu estou muito feliz com muitos que responderam dizendo assim: pastor, a gente tem sentido um cuidado tão grande de Deus, a gente tem experimentado algo tão sobrenatural da parte de Deus, de fazer com que um momento ruim como esse esteja culminando em coisa boa para nossa família. Sabe, de famílias dizendo assim: pastor, eu, a minha esposa, os meus meninos começamos a ter estudo bíblico lá em casa. Eu não sou formado em teologia não, pastor, eu não sei muita coisa não, mas eu passo a semana estudando texto e eu me preparo, e tem um dia que eu vou sentar para conversar sobre a Bíblia com a minha esposa e com os meus meninos. Tem gente dizendo assim: pastor, o culto doméstico está sendo restaurado lá em casa. Pastor, eu e minha mulher estava meio desacertado e a gente está se acertando. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, tudo isso está acontecendo agora para que você encontre e experimente esse avivamento pessoal. Quem sabe? Quem sabe? Um outro motivo de oração no tempo de avivamento é vinculado e relacionado à ideia de propósito. E como assim propósito? Há uma constante oração de dizer: Senhor, nos diz o que o Senhor quer que a gente faça. No texto, isso está traduzido no versículo 13, quando Moisés diz: Senhor, para que tu me faças saber qual é o teu caminho. Quando a gente está experimentando o avivamento pessoal, uma das coisas que mais acontece é que a gente entrega a direção da vida de maneira voluntária para Deus. A gente passa a ter genuína preocupação com os rumos que Ele quer para a vida da gente. Ou seja, a gente vai olhar para os filhos e dizer assim: não é o que eu quero para os meus filhos, é o que Deus quer para os meus filhos. Você vai olhar para o seu negócio e vai pensar assim: não é o que eu quero para os meus negócios, mas é o que Deus quer para os meus negócios.
Você vai olhar para o seu casamento e vai dizer, não é o que eu quero do meu casamento, mas é o que Deus quer do meu casamento. E aí as suas orações não serão daquele jeito, Senhor, faz isso e isso para mim porque eu estou precisando disso. Mas vai ser a oração baseada no Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Mas ela vai dar um passo além, dizendo, e me dê o privilégio de saber qual é a tua vontade, qual é o teu propósito. Me faças saber qual é o teu caminho. Então a gente vai se preocupar com os rumos que Deus tem pra gente e ao mesmo tempo a gente vai querer cumprir esses rumos que Deus tem pra gente. Experimentar tanto na prática quanto na consciência. Tanto o saber quanto o fazer. A gente vai ser preenchido, quem está realmente avivado, por um imenso desejo de gastar entre aspas aí, a vida onde e como Deus quer. A gente vai começar a pensar assim, onde eu estou gastando a minha vida? Onde eu amarrei meu burro? Como que eu estou gastando o meu tempo? Onde estão depositadas as minhas energias? Em que eu estou botando a minha grana, o meu dinheiro? Onde? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí se você chega... A pessoa que está experimentando o avivamento, que está orando para Deus fazer os propósitos na vida dela, vai chegar à conclusão e dizer assim, olha, eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Ela vai orar o tempo todo assim, Senhor, me dá consciência, me dá consciência, me dá consciência, me dá consciência. E o dia que Deus ministrar essa consciência no coração dela, ela vai falar assim, tem que mudar tudo. Ah, mas isso significa abandonar o jeito de fazer tudo que você fazia até agora. Não tem importância, porque eu preciso gastar minha vida para a glória de Deus. Eu preciso investir minha vida na glória de Deus, no propósito de Deus, no que Ele tem para mim. O desejo que eu tenho no meu coração, meus irmãos, é que um dia eu possa chegar como pastor, como membro do conselho de uma igreja, como membro e parte de uma igreja, da gente ver as coisas acontecendo e poder dar a mesma conclusão, dizer as mesmas palavras que os nossos irmãos lá em Atos 15, 28 disseram. Pareceu bem, pareceu bom ao Espírito Santo e também a nós. Você está entendendo o que esses homens disseram naquele dia? Fala assim, a nossa vontade está alinhada com a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós temos plena certeza de estar fazendo algo que é a vontade de Deus. Deixa eu te falar e deixa eu te perguntar. Essa é uma preocupação na sua vida? Você trabalha em primeiro lugar para agradar o seu chefe ou seu Deus? Você é um marido preocupado em primeiro lugar a agradar a sua esposa ou a Deus? Você está vivendo em servidão aos seus filhos, desejando agradar aos seus filhos? Ou você tem buscado agradar a Deus? Porque durante um período de avivamento, pelo que a gente ora, para que Deus nos faça conhecer o que Ele quer. E aí a gente vive o jeito que Ele quer. Por fim, o último tópico de oração que vem aqui é relacionado à confirmação. No versículo 16, Moisés vai dizer assim, Senhor, e como saberemos? E como saberemos que Tu estás conosco? Se não, ao ver a Tua ação no meio de nós, se não, ao perceber que de fato somos o povo que o Senhor separou.
Uma das orações mais preocupadas em quem está enfrentando, né, ou de quem está experimentando um avivamento é essa: Senhor, eu não quero dar um passo fora da risca, eu não quero fazer nada longe. Então você vai perceber que está, assim como o primeiro tópico estava conectado com o segundo, esse terceiro está conectado com o quarto. Eu não quero pisar fora da linha que o Senhor tem para mim. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor confirmasse essas coisas no meu coração. E aí vem as questões. A confirmação está no resultado. Pensando em igreja, se a igreja estiver cheia, se o caixa estiver cheio, se não estiver tendo muito problema, significa que Deus está confirmando. No aspecto pessoal, eu tenho paz interior. Né? Eu ouvi isso esses dias de uma pessoa que estava divorciando. Falou: não, tenho paz interior para divorciar. Mas que paz é essa? Não, eu estou em paz. Não, mas essa paz não vem de Deus, que você está divorciando sem motivo. Você tem uma paz consigo mesmo, porque já era o que você queria mesmo, né? Mas não é uma paz que vem de Deus, que Deus não vai entrar em contradição para te dar paz para desobedecer Ele, né? Para desobedecê-lo. Então, a confirmação está na paz interior. Não, senti um friozinho na barriga, eu senti um calorzinho diferente. Não, Deus confirmou. Tem gente que tem isso, né? A confirmação está nos sinais externos. Não, está tudo acontecendo certinho, então deve ser porque Deus quer. Né? Um dia eu ouvi isso de uma pessoa que estava indo ilegal para os Estados Unidos. Falou: não, eu orei a Deus e pedi a Deus que se eu conseguisse atravessar pelo México direitinho lá e chegar lá e botar uma tornozeleira no meu tornozelo, era que Deus estava confirmando que era para eu ter ido mesmo. Eu falei: misericórdia, meu irmão, você tá doido? Como assim isso é confirmação da vontade de Deus para você cometer um crime? Você tá maluco? Então, não, eu estou vendo que Deus está fazendo tudo acontecer aqui. A confirmação está no genuíno testemunho interno do Espírito Santo. E o testemunho nunca irá contra a palavra de Deus, de modo algum. Então, eu peguei aqui esses dois exemplos que são muito claros. Eu estou entrando num processo de divórcio, o qual eu sei que Deus não dá possibilidade, a não ser por adultério, a não ser, né, por um abandono, a violência doméstica e todas essas coisas que a gente conhece. Agora, não, Deus está me dando paz, quer para eu largar esse homem para lá, para eu largar essa mulher para lá. Posso saber que não é paz de Deus, é o seu coração mesmo que está mandando. É aquelas amigas, aqueles amigos seus do trabalho lá que fica buzinando na sua vida, largando assim: larga essa mulher, rapaz, essa mulher é mala demais, arruma outra. Aí você fala: nossa. E eles foram falando tanto que você começou a acreditar naquilo, e agora você está vivendo em paz com essa decisão e você acha que é Deus que está falando no seu coração. Né? Ou as pessoas falam: não, porque tá tudo abrindo as portas aqui, é porque dá certo. O diabo pode abrir um monte de porta para você também, tá? E Deus, inclusive, pode colocar diante de você algumas provações para que a sua fé seja experimentada e a sua fidelidade esteja lá. Abraão foi para o alto de um monte com um filho, um punhal, lenha. Deus pôs essa questão na frente dele. Não, é o que Deus quer. Até que chega lá e Deus fala: não era isso, eu estava te experimentando, testando a sua fé. Então, como é a confirmação? Testemunho interno do Espírito Santo, que normalmente é acompanhado de palavra. A Bíblia diz, é o meio ordinário de Deus falar. Então, por exemplo, Deus está falando aqui que é para eu cometer fraude fiscal para eu fechar as contas esse mês e eu sonegar imposto. Nossa, estou sentindo... Não, claro que não. Confirmação do testemunho interno do Espírito Santo jamais irá contra o caráter de Deus, né? E além disso, aí sim, os resultados e os sinais vão mostrar: Deus está nesse negócio. Muitas vezes resultados miraculosos.
Você vai lá e fala assim, nossa, está todo mundo conduzindo os negócios de maneira desonesta. Eu optei por seguir honestamente e eu estou vendo os resultados disso. Não tem lógica, porque era para as minhas contas não fecharem se eu fosse fazer, se eu não fosse fazer do jeito que todo mundo faz. Eu estou fazendo do jeito certo e eu estou me saindo melhor do que os caras que estão fazendo do jeito errado para tentar burlar a lei. Como assim? Então vai ter um acompanhamento de resultados e sinais, sim. Mas essa vai ser uma preocupação nas nossas orações. A gente vai estar tão vinculado a cumprir o propósito de Deus para a vida que a gente sempre vai estar orando, Senhor, nos mostra, nos dê sinais genuínos, verdadeiros que a gente está fazendo a coisa certa. O que eu menos quero na vida é fazer algo que não seja com a sua aprovação. Então Deus confirma para a gente que o que a gente está fazendo é vontade do Senhor, tem misericórdia de nós. Oh Deus, eu estou no namoro aqui e eu quero saber se o meu namoro é da sua vontade, confirma esse negócio. Ah, Senhor, essa é a nova oportunidade no trabalho, confirma esse negócio no nosso coração. Ah, Deus, uma proposta para eu mudar de cidade, para eu ir para outra, confirma. Mas acima de tudo, Senhor, na minha vida espiritual, a cada dia vai confirmando que eu sou um homem salvo, que eu sou uma mulher salva. Me dá o privilégio de ter a minha fé confirmada por Ti. Me dá o privilégio de experimentar a sua palavra me dizendo, filho, pesado foste na balança e não foste achado em falta. Os méritos de Jesus estão do seu lado e você tem sido um crente fiel. Pega a sua vida e começa a pensar nisso. Então aqui estão esses 4 tópicos. Pelo que nós oramos no avivamento? A gente quer intimidade com Deus. A gente quer ver na prática a nossa teologia, as coisas que a gente acredita estar acontecendo. A gente está preocupado com o que Deus quer, a ponto de querer que Ele sempre diga sim para o que a gente está fazendo, porque se Ele não disser sim, a gente não faz. Essa é uma preocupação que eu tenho como igreja. Senhor, diga sim para o que a gente estiver fazendo, o que a gente estiver pensando como sexta igreja. Não deixa a gente seguir o desejo do nosso coração. Não deixa que seja simplesmente a opinião do pastor e dos presbíteros. Nos dá a consciência de fazer a sua vontade. Portanto, meu irmão, minha irmã, você tem caminhado com a gente tem falado sobre o avivamento. E aqui está um bom sinal de você saber se você está de fato sendo avivado. Pelo que você tem orado. Uma das boas coisas é saber se as suas orações não estão sendo umbigocêntricas, como eu costumo brincar. Percebeu que essas orações não têm nada a ver com o nosso umbigo? É simplesmente, Deus, eu quero te conhecer mais de perto. Eu quero ver o seu agir mais de perto. Eu quero viver sob o seu propósito. E eu quero todo dia que o Senhor diga assim, vai lá, filho, você está fazendo o que eu queria que você fizesse. E a questão que mais me marcou enquanto eu estudava foi pensar em que eu tenho gastado a minha vida. E a pergunta que eu tenho para você, em que você tem gastado a sua vida? Em que você tem gastado as suas orações? Onde estão os seus investimentos? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Quero o seu feedback sobre esse formato de estudo, gravado com o mapa mental, o gráfico, ou, se você prefere, o ao vivo, eu falando só para a câmera o tempo todo. E eu queria que você interagisse. A gente está no nosso Instagram, Sexta Igreja GV, o nosso Facebook, Sexta Igreja GV, e aqui no YouTube também, Sexta Igreja GV. Obrigado pela sua presença.
compartilha aí com mais pessoas. Se você não está inscrito aí nas nossas redes sociais, se inscreva, segue. No YouTube, toca no sininho para você ser notificado sempre que aparecer um novo vídeo, uma nova live, e assim você vai ficar sempre muito próximo da gente. Se você não é Sexta Igreja, muito obrigado por assistir. Se você mora em Valadares, fica o convite para nos visitar presencialmente quando possível e continuar nos acompanhando por meios virtuais enquanto essa é a forma que a gente tem. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.